Na hora certa. Olá, amigos do Facebook, tudo bem? Eu sou o Heitor Ornelas, editor de esporte do jornal A Tribuna. Estou aqui para mais um bate-papo sobre futebol com vocês. Hoje eu estou na companhia do Ted Sartori, repórter do jornal A Tribuna. Tudo bem, Ted? Tudo bem, Heitor. Olá a todos os que estão no Facebook nos acompanhando. Para falar do Campeonato Paulista hoje, né, que eu acho que é o assunto. Sem dúvida. Bom, ontem foi disputada a última rodada da primeira fase. E os jogos das quartas de finais são o seguinte, já vou passar com dia e horário. Sábado, 18h30, Santos e São Bento. No domingo, Corinthians e Red Bull às 16 horas e Audax e São Paulo às 18h30. Na segunda-feira, um dia atípico de futebol, Palmeiras e São Bernardo jogam às 21 horas. A notícia mais recente sobre esse assunto, que a gente acaba de apurar lá em cima, é que o governo do estado fez um pedido à Federação Paulista que não houvesse futebol no domingo por conta das manifestações que fatalmente vão ocorrer aí relacionadas aí ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você acha que a federação vai atender esse pedido do governo ou o futebol vai acabar ficando no domingo mesmo? Olha, eu acredito que possa até atender, porque já aconteceu isso em outras ocasiões. A diferença é que, diferente das outras ocasiões, não é que não se ia fazer o futebol no domingo. Antecipou um jogo para de manhã. No caso, há dois jogos aí no domingo. Né? Corinthians e Red Bull às 4 e Audax e São Paulo em Osasco às 6h30. De repente é uma questão da federação conversar aí com os clubes e com a Rede Globo também, que detém os direitos, para de repente remanejar esses jogos. De repente, uma sugestão, até a gente conversava com o Regis, que é o nosso repórter de esportes. De repente, o Corinthians podia ser às 4 horas, já que o Santos é às 6h30, o Audax São Paulo, que é às 6h30, podia passar para as 11 da manhã. O Palmeiras também já teve jogos transferidos em função de manifestações em relação ao impeachment, a saída da presidente Dilma Rousseff. Não seria nada demais. Aí depende de uma conversa com três partes. Né? Você tem razão. Acho que o grande problema aí é que a TV ela não abre mão, pelo que a gente leu, ela não abre mão de ter um jogo domingo às 16 horas. Sendo assim, eles vão precisar conversar bastante para resolver essa questão, que é uma questão complicada, porque se você levar em consideração não só as manifestações relacionadas à política, como o recente histórico de violência. A gente teve domingo passado, né? Uma briga feia aí, resultante aí do clássico Corinthians e Palmeiras. Né? E ainda se evitou um problema maior, que por esse lado do São Paulo, né, pelo lado da federação, foi bom o São Paulo ter ficado em segundo, porque um jogo foi retirado de São Paulo. Senão, se fosse o São Paulo primeiro e o Audax segundo, o jogo seria na capital também. Mas aí teria que haver uma nova redistribuição. Mas nesse caso, assim, foi retirado de São Paulo, mas é em Osasco. É sempre perto, né? E assim, o jogo do Corinthians terminando às 6 e o do São Paulo às 8h30, a chance das torcidas se encontrarem em algum ponto ali são grandes. Né? Estação de metrô realmente é grande. Osasco é grande. Bom, agora vamos falar de futebol com a bola dentro do campo. Vou começar pelo Santos. O Santos ontem jogou com um time quase todo reserva e ganhou do Audax na Vila Belmiro 2-1, ganhou de virada, um golzinho já no final do Ronaldo Mendes. Foi um jogo bastante interessante por serem dois times que têm essa proposta de um futebol mais bem jogado, bola no chão, muito toque de bola. O Santos jogou sem nenhum volante no meio de campo. Eu acho que quem foi à Vila, foram 12 mil pessoas, né? Foi mais de 12 mil. Isso, então, eu acho que quem foi à Vila gostou do que viu, né? Não tenha dúvida. O Audax proporciona esse tipo de jogo interessante. Até quando enfrentou o Santos no ano passado, proporcionou esse tipo de jogo. O Santos também completamente descompromissado, né? Já estava classificado, com algumas reservas. Foi o tipo de jogo agradável do torcedor, que foi a Vila Belmiro, até porque houve uma promoção para sócio, promoção para sócio, e a Vila Belmiro encheu, como deveria encher sempre, mas infelizmente não é isso que acontece. Mas foi um bom jogo, principalmente no segundo tempo. O Santos melhorou muito no segundo tempo, um destaque para o Léo Cittadini, né? E para o Ronaldo Mendes. Bom, agora Santos e São Bento, qual é o seu palpite, né? Olha, eu acho que o Santos, embora jogue em casa, eu acredito que o Santos vai ter dificuldades contra o São Bento, porque eu acredito que o São Bento vai vir com a seguinte proposta: segurar o Santos, segurar na defesa, tentar segurar o Santos e tentar sair no contra-ataque, fazer 1-0 e ver no que é que dá. Se o São Bento conseguir os pênaltis, para ele já vai ser um grande lucro, mas eu acho que a proposta do São Bento vai ser essa: o Santos que toma cuidado. Eu também aposto num jogo disputado, até certo ponto equilibrado, mas acredito que o Santos passe. O São Bento vem embalado pela vitória de ontem sobre o São Paulo, né? É verdade. Agora vamos chegar aqui, o São Paulo vai jogar contra o Audax no domingo. Na minha opinião, quer dizer, até os números comprovam isso, o São Paulo dos times grandes foi o único que passou em segundo lugar, fez a pior campanha. Na verdade, se você contar a classificação geral, o São Paulo foi o nono colocado.
A Ponte Preta, que foi a oitava. O campeonato cai em 6, né? Isso. Ela só não passou porque ela foi terceira colocada no grupo dela e o São Paulo foi segundo no dele. Agora, ontem, o São Paulo até que começou muito bem o jogo contra o São Bento, ele criou bastante oportunidade, o Allan Kardec teve várias chances, mas chegou no segundo tempo, acontece aquilo que já vem acontecendo em vários jogos do São Paulo. O São Paulo toma um gol e difícil reagir. Toma um gol em falhas defensivas, como a de ontem, o lateral do São Bento encontrou muita facilidade para passar pela defesa e fazer o gol, e depois não reage mais. Eu acho que essa semana é decisiva para o São Paulo. O São Paulo joga contra o River na quarta-feira, pela Libertadores, e no domingo contra o Audax. Se o São Paulo não mostrar o futebol parecido com o que ele mostrou lá contra os Turilanos, ganhando 6-0, embora o Turilanos seja um time bem fraco, pois é, ele corre o risco de ver o primeiro semestre acabar já no domingo. Né? Em poucos dias, né? E eu acho que dos 4 confrontos, a gente vai chegar nos outros, mas eu acho que é o que oferece mais perigo para o time grande, esse é o Audax São Paulo. O Audax joga em Osasco, é um campo pequeno, já ganhou do Palmeiras lá, e o São Paulo também, mais até do que o Santos, tem que se cuidar do Audax, porque por mais que o Audax deixe jogar, ele vai jogar em casa. Então, às vezes para o grande é mais fácil enfrentar um time que deixa jogar, mas jogando em casa... Pois é, se eu não estou enganado, esse é o terceiro ano do Audax na primeira divisão, é a primeira vez que ele passa por essa fase, né? Acho que a torcida vai estar muito empolgada. Está fazendo efeito nesse estilo de jogo, Fernando. Pois é, eu acredito que o São Paulo vai ter muita dificuldade dele. Bom, chegou uma pergunta aqui, vamos lá, uma pergunta do Mike Gil. Quem é o Bom, bem direto, quem é o favorito ao título do Paulistão? Olha, eu não vou citar um só, eu vou citar 2. Para mim, Corinthians e Santos. Nessa ordem, não, Corinthians e Santos. Eu estou contigo, Heitor. Eu acho que eu apostaria a dizer que o Corinthians tem grande chance de ser campeão paulista. Pelo que vem fazendo no campeonato, o Santos viveu uma instabilidade muito grande no campeonato, diferente do Corinthians, embora o retrospecto seja muito parecido, né, em termos de pontos. O Santos está 3 pontos atrás, mas eu colocaria nessa mesma ordem também, Corinthians e Santos. Podem fazer uma final. O que eu acho que ajuda muito o Corinthians é o seguinte, ele foi o melhor time da primeira fase. Ele ganhando, basta ele não precisa nem passar nos pênaltis com empate. Ele ganhando esse jogo das quartas de final, ele já garante a melhor campanha. Exatamente. Com isso, ele vai fazer as quartas, a semi e as finais no estádio dele. As finais, no caso, o segundo jogo da final. Embora no passado ele tenha sido eliminado de 3 campeonatos no estádio dele, eu acho que, como ele é um time muito forte em casa, eu acho que dessa vez ele vai conseguir reverter esse processo. O Corinthians, que ontem jogou em casa contra o Novo Horizontino, uma vitória tranquila, 3-0. Sem nenhum problema, o Corinthians também é absolutamente descompromissado. Pois é, destaque para o Fagner, que fez 2 gols e que... Primeira vez na carreira, se não me engano, segunda. Eu não sei, o que eu sei é que ele está jogando muito bem, já vinha jogando, ele teve um começo ruim no Corinthians, isso que eu ia falar. com um ano, né? Depois da chegada do Tite, o futebol dele cresceu bastante. Esse ano ele acho que é um dos principais jogadores do Corinthians. E essa partida de ontem, na qual ele marcou 2 gols, acho que coroou esse bom desempenho dele. Né? Não tenha dúvida. O Fagner é curioso, né? Porque ele chegou, voltou ao Corinthians, ele estava muito mal realmente, ele era muito criticado pela torcida, por um bom tempo foi assim. O Tite é um milagreiro, o Tite faz milagres mesmo, é impressionante o que ele faz com determinados jogadores, com times até, com o Corinthians tem um bom time. Só que aos olhos, você olha no papel, o time é relativamente comum, a gente comenta. Bom ponto, né? Nada mais. E o que o Tite consegue extrair desse time é impressionante. É o que eu já falei em outras ocasiões aqui. Me perguntaram quem eu acho o melhor time do futebol brasileiro na atualidade. Eu acho o Corinthians. É um time bom, mas com a escassez de talentos e com a força coletiva que o time tem, sim, ele acaba sendo o melhor time do Brasil, pelo menos nesse começo de temporada. Hoje em dia, Heitor, não dá para, infelizmente, não está dando para conciliar o time bom com o time que dá espetáculo. O Corinthians é bom, só que ele não dá espetáculo. Ele ainda não tem essa capacidade, pode vir a ter aí no decorrer da temporada, mas por enquanto não tem. Bom, e para fechar o Palmeiras que é o único time que entrou na rodada dos times grandes ainda não classificado, ele jogou contra o Mogi, que lutava para não cair, e conseguiu o objetivo dele. Ganhou por 2-1, o jogo foi lá em Mogi, e agora ele vai jogar contra o São Bernardo, na segunda-feira, né? Um dia bastante ativo. 21 horas. 21 horas. O que falar desse Palmeiras? Esse Palmeiras que também tem um jogo decisivo essa semana pela Libertadores. Na quinta-feira ele joga contra o River Plate. Eu acho que a situação dele na Libertadores é muito delicada, porque ele não depende só dele. Mas eu acho que no Paulista o Palmeiras está bem vivo, viu? Eu falei aqui que os meus favoritos ao título estadual são Corinthians e Santos, mas assim, é um empate técnico, sabe? Porque logo atrás vem o Palmeiras. Eu acredito muito no trabalho do Cuca, no que o Cuca vai conseguir desenvolver, já está desenvolvendo.
depois daquelas 4 derrotas seguidas, iniciais, o Palmeiras está começando a se encontrar e o Palmeiras já demonstrou que é um time que, embora tropece contra times pequenos, em clássicos ele é osso duro, né? É verdade, em vídeo o jogo contra o São Paulo recentemente no Pacaembu, o Palmeiras ganhou por 2-0. O Palmeiras está vivendo aquele momento de cresceu na hora certa. Pois é. Ele está crescendo exatamente na hora que precisava. Se perdeu 4 vezes com o Cuca, agora já ganhou na Libertadores, já ganhou no Paulista. Já pode ser que o Palmeiras seja uma agradável surpresa, aí, como você falou, uma terceira força ou uma segunda força levando em conta o empate técnico entre o Santos desse cara. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, pergunta do Regis. Até que ponto uma possível eliminação de São Paulo e Palmeiras na Libertadores, no meio de semana, pode influenciar o desempenho das equipes nas quartas de final do Paulistão? Olha, eu acho que vai influenciar menos o Palmeiras, porque assim, a eliminação do Palmeiras ela já está meio que desenhada, vamos dizer assim. Eu acho que a classificação do Palmeiras vai ser um milagre e acho que o palmeirense mesmo já espera isso. Então, uma eliminação do Palmeiras vai influenciar menos no desempenho dele no Campeonato Paulista. Já o São Paulo, embora também esteja jogando mal, esteja num momento difícil, esse jogo não é o último jogo dele. Ele ainda define a vaga dele na Libertadores na semana que vem na Bolívia. Então, se ele de repente se de repente ele empatar ou perder, eu acho que ele já vai bastante abatido para esse jogo contra o Audax. Não tenha dúvida. O São Paulo ganhou um moral muito grande com aquela goleada sobre o Trujilhanos. Então, o torcedor do São Paulo passou a encarar a Libertadores de uma outra forma. Por mais que o Trujilhanos não seja parâmetro para muita coisa. Mas mudou a concepção do São Paulo contra a Libertadores. Uma eliminação vai ser muito mais traumática, realmente, muito mais traumática para o São Paulino e para o São Paulo e para o Palmeiras. Bom, e além disso, além do Campeonato Paulista, a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira, né? Agora a CBF divulgou que no dia 5 de maio vai fazer a convocação para a Copa América do Centenário. Provavelmente sem o Neymar, né? Já que o Barcelona vem dizendo. Não vai liberar o Neymar para a Copa América, só para os Jogos Olímpicos. O que esperar dessa seleção? Você acha que o Dunga ele vai fazer alguma convocação muito diferente do que ele vem fazendo, já que ele está sendo bastante criticado, o time está mal nas eliminatórias? Ou você acha que vai ser basicamente o time que ele já vem convocando? Eu não acredito que o Dunga vai apresentar muitas novidades na seleção, até porque se ele mudar muita coisa, ele vai estar dando indiretamente o braço a torcer, né? Para as próprias críticas, a não ser que haja uma interferência por parte da CBF. Mas levando em conta a situação do atual do Marco Paulo Del Nero, do Coronel Nunes, que, me perdoe, não tem a menor condição de estar no comando como ele está, pelas entrevistas que a gente já viu. O Dunga, o torcedor brasileiro pode ficar tranquilo, entre aspas, que ele não vai aprontar nenhuma surpresa boa ou ruim. Vai ser o que a gente tem visto mesmo. Ele queria convocar o Neymar, claro, mas levando em conta que o Barcelona tem dito, o Neymar não pinta só na Olimpíada, e ficar entre nós é melhor para o Brasil e para o próprio Neymar. Eu acho assim, o ouro olímpico é muito mais importante, acho que todo mundo pensa assim, do que o título da Copa América. O problema é que se o Brasil for mal na Copa América, fatalmente o Dunga já não chega na Olimpíada, né? Tem isso também, isso é uma possibilidade, mas pela proximidade das competições fica essa dúvida, né? Fica essa dúvida se realmente, de repente, a CBF, mesmo indo mal na Copa América, pela proximidade, ele vai com ele até a Olimpíada. Agora, se for mal na Olimpíada, aí acho que o Dunga não fica, aí uma possibilidade maior. Bom, talvez exatamente por isso a CBF já não esteja deixando para a última hora a procura por um novo técnico. Pelas informações aí em off, informações de bastidores, a CBF já conversou com o Tite, vamos dizer assim, São Paulo. O São Paulo teria sido oferecido por empresários, mas a própria CBF teria ido atrás do Tite. Você acredita que ele já disse que não larga o Corinthians, mas você acredita que a seleção indo mal na Copa América, o Dunga de repente saindo, a seleção ficando ali sem treinador, o Tite possa mudar de ideia? Eu acho que pode. Eu acho que um balizador dessa opinião do Tite talvez seja a própria campanha do Corinthians na Libertadores. Vai que o Corinthians se classifica está classificado na Libertadores. É desclassificado numa oitava de final, não sei se o Tite vai querer ficar no Corinthians por mais tempo, porque o projeto de continuidade acaba por ali, vai ter que começar tudo no ano que vem. Tem que ver qual é a cabeça do Tite a partir daquele momento. E pode mudar esse julgamento dele em função do desempenho do Corinthians. Bom, vamos aguardar aí os desdobramentos, muita coisa vai acontecer. Ted, obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado, Heitor. Um grande abraço a todos e até a próxima. Agradecer a Mariana também, que está sempre apoiando a gente aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu. Tchau.